Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco a vereadora reeleita por Maceió, Tereza Nelma, com mais 15 mil votos. E é com ela que hoje a gente conversa. Tereza Nelma, que proporcionalmente foi a candidata mais votada nas capitais. E é sobre a ação parlamentar que a gente conversa com ela agora. Eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, vereadora, e pergunto, a senhora que foi autora de um projeto que coloca a proporcionalidade da participação das mulheres vereadoras na composição da mesa diretora. O resultado da eleição da nova mesa diretora contempla o seu projeto, a sua lei, né, aprovada pelos vereadores? Contempla, sim. Boa tarde e obrigada a você por essa oportunidade, Gorete, mais uma vez vir aqui e dizer que contempla, sim. Não é muito fácil, não é uma questão só do direito, né? A gente tem que estar sempre lembrando, né? Eu falo sempre, olha, de mesa diretora fazer parte para ser figuração, eu não quero. Entende? Agora, as duas mulheres vereadoras fazerem parte da Câmara, da mesa diretora proporcionalmente é lei, então precisa ser. Né? E eu torço muito, né, que nessa nova composição, que eu não fiz parte, tá? Por que a senhora não fez parte, levando-se em conta a sua votação expressiva, a segunda mais votada, proporcionalmente a vereadora mais votada nas capitais, e não integrar uma composição na mesa diretora? Porque é muito complexo. Na realidade, a informação que eu tive é que esse grupo já estava fechado há tempo, tá? E é muito complexo a convivência dentro de uma Câmara. E como eu sou uma pessoa de muita opinião, tá certo? Eu sou livre, tá? Estou vereadora porque eu acredito, porque quero ser. Minha família não gostaria mais que eu fosse vereadora, mas eu acredito que é possível transformar, mudar a sociedade com uma participação na política. Entende? E aí não é muito fácil, tá? É muito melhor as pessoas que se agregam, né? Aceitam muito melhor com complacência. Eu não. Eu gosto muito dessa liberdade, tá? Há sofrimento sim, Gorete. Mas na Câmara, as interlocuções, elas não são fáceis muito bem de ser digeridas. E eu tenho essa dificuldade. Há algumas discussões bem acaloradas. Bem né? acaloradas. Normalmente há essas. Normalmente, e também porque eu não sei fazer muito não sei fazer de jeito nenhum a posição combinada, entendo o discurso já combinado anteriormente, a oposição já vai falar, o outro já sabe como é que vai responder. Então, eu tenho dificuldades, e aí os colegas lá da Câmara não aceitam muito bem essa minha prática. E eu estou vereadora por legitimidade, por um trabalho que eu desenvolvo, entende? Que eu acredito muito nesse trabalho. Então, estar na Câmara, a lei diz que são todos iguais. Estar presidente ou não é só como se fosse um coordenador, mas o espaço ele é público. Não existe assegurado constitucionalmente. Então, eu disse para os meus colegas, né, olha, não faço parte do grupo. Não sou dos 13, nem de 12. Eu faço parte de 21, que é a composição da mesa, da Câmara. A senhora ampliou no decorrer da sua atividade política e parlamentar a ação do seu mandato, que antes estava, digamos assim, no início, restrito a um segmento. E hoje há uma expansão da atuação do seu trabalho, pesquisando o site da candidata, então, Tereza Nelma, e aí vi lá que o seu trabalho está inserido no trabalho social bem amplo. Essa capilarização deve ser a quê, vereadora? Eu acredito muito a nossa determinação, o nosso querer bem ao povo e entender que o mandato não é meu. O mandato é do povo. E aí as demandas que me vêm, tá certo? Eu sempre respondo, eu vou à luta, eu vou buscar. Então, a área de direitos humanos, tá certo? Eu estou sempre envolvida. Hoje, por exemplo, de manhã recebi uma ligação muito importante. Doutora Fátima Pirauá, que agora está deixando a Almages, vai ser a nossa juíza da 28ª Vara da Criança e do Adolescente.
E ela me liga, Tereza, eu gostaria da tua ajuda. E eu fui lá, fui discutir tecnicamente, porque eu leio, eu estudo, eu busco, sou curiosa. Política, para mim, é uma missão, entende? Você tem que ampliar, você tem que discutir, não é dentro da Câmara que lhe elege, entende? Eu não sou corporativista. Entende? Eu estou vereadora por um mandato, tá certo? Para trabalhar com a questão da diversidade, com a questão da educação, saúde, deficiente, mulheres com doenças crônicas. Hoje eu sou uma paciente oncológica, entende? E aí eu tenho feito e tenho correspondido. Então, essa ampliação, Gorete, se dá esse compromisso. Eu estou vereadora por 4 anos e durante os 4 anos você me encontra em atividade. Qual é o maior desafio na condição de ser uma vereadora popular? O maior desafio é atender às demandas, né? Porque você vem desde que, olha, existe, você conhece, por exemplo, atual, aquele grupo de guerreiros ali do artesanato, né? Um grupo sofrido. Olha, são 150 pessoas que não têm onde ficar. E aí, político A oferece, B oferece. E durante a campanha, Rui, muito comprometido também, eu cheguei a Rui e disse, Rui, este grupo está precisando que tenha mais um espaço, tem um espaço lá na Praça Lais. Eles procuram a SMCCU. Eu vou no outro dia, resolvi agora, sexta-feira, elas vão estar instaladas. 150 mulheres e homens que estão trabalhando. Entende? Então, a gente corre para essas demandas. Ao mesmo tempo, vem mulheres com necessidades, para fazer, com câncer de mama, para fazer um exame. E eu estou fazendo essa realização. Eu sou uma pessoa feliz, Gorete, mesmo com essas dificuldades, tá certo? Mesmo com os constrangimentos que eu tenho passado nos últimos tempos dentro da Câmara, tá certo? A falta de respeito de colegas, né, no trato cívico, no trato civilizado, no mínimo, o respeito a uma mulher, entende? E as pessoas têm o poder muito para o seu umbigo, muito para a sua necessidade. O prefeito manda 3 projetos para a Câmara. Eu amanheço o dia lendo os 3 projetos para saber como é que vai ser. E discuto a reforma administrativa. Pois é, e levo emendas. Sobre a reforma administrativa, qual o seu olhar sobre a proposta da reforma feita pelo governo? Olha, é um grande desafio para o prefeito Rui Palmeira. Eu temia, falei até para os secretários, que eu zelo muito pela administração do Rui, porque eu acredito no projeto, entende? E fiquei muito preocupada se ia dar o mesmo resultado da lei delegada de 4 anos atrás. Tive várias reuniões junto com os vereadores, levei propostas, entende? É complexo porque nós tínhamos, aliás, a prefeitura tinha 28 secretarias, passou para 26 secretarias e se criou outras secretarias, se transformou, é complexo, entende? Até você ler toda a... Compreender essa adequação. Compreender. E com o tempo que nós vamos compreender. Imagine você, a Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano, tá? Ela agora está em 2 secretarias. Ela está na Secretaria Municipal Territorial e está na Secretaria Municipal de Economia. Imagine, ela foi dividida. Como é que você vai se encaixando? E quando nós tivemos discussões com o secretário Mamed, Felipe Mamed, que agora é o secretário de Economia, nós agora não temos mais uma Secretaria de Planejamento, mas isso não quer dizer que vai se deixar de planejar a cidade, não. A Secretaria de Planejamento foi uma parte orçamentária para a Secretaria de Economia e outra parte foi para a Secretaria Municipal Territorial. O Rui, o prefeito Rui, ele quer otimizar, ele quer desburocratizar mais os serviços prestados à comunidade, porque é um horror você pedir uma licença, o quanto demora, o quanto você vai para um setor outro. E ele tentou, junto com a equipe, centralizar. Nós trabalhamos desde o dia 6 de dezembro, foi quando nós tivemos conhecimento da reforma administrativa, nós nos debruçamos, tivemos reuniões na Câmara, tá? Tive reuniões com os secretários e aprovamos agora no final do ano. E agora já está tendo os resultados. Ontem já tomou posse os secretários, mas eu acredito
que se precisa dar o voto de credibilidade para que dê certo. Não torcer para que não dê, mas que dê certo. O que eu puder contribuir, nós vamos contribuir. Mas existe agora super secretarias. Uma secretaria que vai ficar com a parte de planejamento, com a parte... ela vai pensar, ela vai planejar, ela vai operacionalizar, ela vai cobrar. Entende? É um processo, mas eu acredito que essa reforma, no decorrer do tempo, ela vai tirar mais essa instabilidade, tá certo? Um pouco de insegurança nas mudanças. E a senhora acredita que o plenário da Câmara está favorável a essa reforma? Como deve se comportar pelo histórico da Câmara? Olha, nós tivemos tempo de discutir a reforma. E acredito que o plenário está bem consciente, porque foi exaustivamente discutida, tá certo? Nós não tivemos tempo para fazer audiência, conforme já tinha se pensado, para se discutir a reforma, mas os vereadores interessados leram, estudaram, tiraram dúvidas, mudou-se algumas coisas, se observou-se outras, entende? Por exemplo, faltava o Conselho Municipal de Entorpecente, então o secretário está falando, não tem problema, acrescenta, está entendendo? Então, houve tempo, tá certo? Isso a Câmara fez seu papel, tá certo? E eu acredito no sucesso dessa nova reforma. Até porque um segundo mandato exige algumas adequações técnico-políticas, não é? Verdade. E é justamente isso que causa uma expectativa maior, não só da base aliada, não é? Como também da sociedade como um todo sobre o sucesso da gestão. Isso é uma preocupação permanente, vereadora? É, uma preocupação permanente minha, enquanto vereadora e do PSDB, e uma pessoa que acredita e invisto muito na administração do Rui Palmeira, que dê certo, eu vou lá discutir, conversar, entende? Eu não sei fazer audiência só para pedir, eu sempre levo sugestões e projetos para discutir junto ao prefeito e à equipe. A expectativa é porque, infelizmente, os segundos mandatos, pelo histórico, sempre é um fracasso, sempre é a mesma coisa. Já o Rui, não. O Rui está animado, como se fosse o primeiro, porque nos primeiros 4 anos, o prefeito Rui Palmeira, ele passou organizando, conhecendo uma máquina entravada, uma máquina muito difícil de se trabalhar, tá certo? E agora ele teve esse tempo, tá certo? E apresentou essa reforma administrativa. Uma grande atenção tem sido dada à Secretaria de Saúde, que passou o ano enfrentando desafios, gargalos, problemas com abastecimento de remédios nos postos. Para essa área, há uma preocupação especial, vereadora? Muito. Essa área é uma das áreas que mais o Rui se preocupa. Olha só, a educação, o Rui encontrou um caos, hoje já tem evolução. A educação melhorou, o IDEB melhorou, está melhorando a rede, reformas de escolas e construções de novas escolas, entende? Agora, a saúde continua sendo um grande desafio, apesar de todos os esforços, mas trabalhar com vida, com doença. O recurso se diz pouco, tá certo? E aí não é fácil trabalhar, mas é uma das prioridades do prefeito Rui Palmeira. Nesse sentido, sempre os debates são acalorados quando se trata de gestão do município. Qual a avaliação que a senhora faz hoje na condição de base aliada do governo e do papel da oposição? Olha, eu não acredito muito na oposição que existe lá na Câmara, entende? É uma oposição muito oportunista, tá certo? É uma oposição, não é uma oposição propositiva, tá certo? Uma oposição que se colocou muitas vezes assim de apelidar, tá certo? De forma pejorativa, o prefeito, os secretários, e depois tá batendo no ombro, se abraçando. Eu tenho muita dificuldade de compreender essa política. Para a plateia, um discurso, tá? E para os bastidores, olha, eu quero voltar para a bancada. Eu não acredito muito. Eu já fui oposição. Eu fui oposição de 2007, 2 mandatos. Eu fui oposição o prefeito Cícero Almeida, sem nunca ter sentado com ele para uma discussão. Durante 2 mandatos. Foi 2 anos em 2007 e o próximo mandato eu era oposição ao Cícero Almeida. Mas nunca baixei o nível,
Tá entendendo? Sempre fui muito bem respeitada. Eu só fui uma vez ao gabinete do prefeito Cícero Almeida. Tá? Foi quando eu adoeci que ele foi solidário à minha doença. Ele não tem o que dizer. Como homem, tá certo? Como cidadão, ele foi solidário à minha doença em 2009. Ainda me emociona. E eu fui ao gabinete dele, só esta vez. As secretarias eu nunca tinha ido. E fui reeleita, sem nenhum cargo na prefeitura. Entende? Então, a política que eu faço, que incomoda os meus colegas, não entendo muito bem. Como assim, Porque vereadora? incomoda porque, sobre qual olha, aspecto? essa minha votação de 15 mil votos, não é isso? Muitos diziam até que eu não ia ganhar, porque a senhora está doente. Tem colega meu que diz assim lá na Câmara, por que você não tira licença? Tire licença, tiro não, que eu estou saudável. Tiro não, eu preciso ajudar outras pessoas. E aí essa votação de 15 mil votos foi um grande presente, foi um reconhecimento de um trabalho e de fidelidade ao trabalho que eu desenvolvo. Sobre o voto feminino, a gente vai tratar no próximo bloco. Certo. Voltamos em menos de um minuto. Até já.